Perguntamos a estas 5 IAs o 11 ideal histórico do Real Madrid em uma formação 4-3-3. Vamos com a decisão da IA. Começamos pelo banco. Para Groc, a decisão foi imediata. Miguel Muñoz. Os números falam por si. 357 vitórias em 14 anos dirigindo o Real Madrid, 9 ligas e 2 Copas da Europa. Ninguém ganhou mais do que ele no banco. Já estava claro o voto de Groc, mas o realmente impressionante, todas as IAs coincidiram. Miguel Muñoz é, sem discussão, o treinador do 11 histórico do Real Madrid. Agora sim, vamos para o gol. A IA francesa não teve dúvidas. Iker Casillas. 5 ligas, 3 Champions League, 2 Copas do Rei e o segundo lugar histórico em quantidade de partidas jogadas com o Real Madrid. Mas além dos números, foi o homem dos momentos decisivos. Defesas impossíveis em finais, reflexos em instantes que definiram títulos. Nenhuma outra IA se opôs. Todas votaram em Iker Casillas. Com justiça, ele se apodera do gol neste 11 histórico do Real Madrid. Bem, e aqui começa a complicar, porque daqui em diante, as IAs tinham opiniões bem diferentes em algumas posições. Vamos com o lateral direito, onde Groc e Dipsic apostaram em Chendo. Um histórico do clube, disputou 497 partidas com o Real Madrid, onde conquistou 7 ligas e 2 Copas da Europa. Mas ChatGPT e Gemini preferiram Michel Salgado, que jogou mais de 350 partidas como titular em sua posição entre 1999 e 2009. Ganhou 2 Champions e 4 ligas, sem dúvida também merece o posto, mas a decisão estava nas mãos da IA francesa, que votou em Michel Salgado, que entra para o time como lateral direito. Seguimos com os zagueiros. Para o primeiro zagueiro, Gemini votou em Fernando Hierro, líder defensivo em Champions League e em 6 ligas, com mais de 600 partidas. Mas não só isso, também foi uma arma ofensiva excepcional desde a defesa, com 127 gols, defesa e ataque em um só jogador. Por isso, o restante das IAs também votou nele. Fernando Hierro garante seu lugar na equipe. Mas para o segundo zagueiro, as IAs não entraram em acordo. ChatGPT disse que Manolo Sanchís merecia a posição. O canterano que disputou mais de 700 partidas entre 1983 e 2001. Capitão de 2 gerações. Mas aí a francesa tinha outra opinião. Escolheu José Antônio Camacho, símbolo da defesa nos anos 70 e 80. Ganhou tudo com o clube. E a coisa ficou ainda mais interessante quando Groc votou em Sérgio Ramos. O capitão do Real Madrid em 4 Champions, com 671 partidas e 101 gols. Nada mal para um defensor. Seu impacto em momentos decisivos é inigualável. Gemini e Dipsic concordaram com Groc e votaram em Sérgio Ramos. O capitão se junta ao 11 histórico do Real Madrid. E antes de entrarmos no meio-campo, é hora de decidir o lateral esquerdo. A IA de Elon Musk foi clara. Roberto Carlos. Vencedor de 3 Champions e 4 ligas, com uma potência física descomunal. Sua velocidade, seus chutes impossíveis e seu impacto ofensivo redefiniram o que significava ser lateral no futebol moderno. O ChatGPT, por sua vez, se inclinou por Marcelo Vieira. Foram 16 temporadas no clube, 5 Champions, 6 ligas e uma contribuição ofensiva inédita para sua posição, 41 gols e 101 assistências. Ninguém em seu papel deixou tantos highlights e recursos técnicos, 2 lendas, 2 estilos, 2 épocas. E embora qualquer um dos dois pudesse estar sem discussão no 11 ideal, o restante das IAs foi contundente. Roberto Carlos foi o escolhido para ficar com a posição de lateral esquerdo no 11 histórico do Real Madrid. Passamos ao volante defensivo, e aqui começou o verdadeiro caos. 5 inteligências artificiais. 5 opiniões diferentes. O ChatGPT apostou em Casemiro, o pilar tático do Madrid entre 2015 e 2022. Recuperador incansável, peça-chave no equilíbrio da equipe e protagonista em nada menos que 5 Champions League. O Groc escolheu Claude Makelele, o alicerce da equipe galáctica. Foi vital na Champions de 2002 e em 2 ligas. Sua saída em 2003 deixou o time sem equilíbrio, e aí se notou o quanto ele contribuía. O Lechá foi por outro caminho, Xabi Alonso, um volante cerebral especialista em inversões de jogo e no controle do ritmo. Conquistou uma Liga e a Champions de 2014, sendo peça-chave na transição do Madrid moderno. O Gemini trouxe à cena um clássico, Fernando Redondo. Bicampeão europeu com o Madrid em 1998 e 2000. Capitão e figura de uma geração inesquecível. E sim, 4 nomes diferentes para apenas uma posição. O Dipsic teve a última palavra e com isso quebrou o empate.
escolheu Casemiro, reafirmando seu lugar como o volante mais determinante do Real Madrid na era moderna. Entramos na zona criativa do meio-campo. O ChatGPT se inclinou por Toni Kroos, o metrônomo do Madrid entre 2014 e 2024. Dominou o jogo desde a base com uma precisão cirúrgica, superando os 93% de acerto nos passes em várias temporadas. E foi peça fundamental na conquista de 5 Champions League. Mas o Grock trouxe um nome que impõe respeito: Zinedine Zidane. Autor do mítico gol de voleio na final de 2002 contra o Leverkusen, campeão da Europa e da Liga com o Madrid. Sua visão, técnica e liderança marcaram uma era, muito antes de se tornar lenda também no banco de reservas. E desta vez, não houve debate. O resto das IAs concordou. A posição de meia criativo é de Zidane, sem discussão. E agora faltava o outro cérebro do meio-campo. O ChatGPT votou em Luka Modric. Chegou em 2012 e foi recebido com ceticismo. Chegou a ser eleito pela imprensa como a pior contratação do verão. Mas com o tempo, se transformou no organizador da era mais vitoriosa do Madrid moderno. Bola de Ouro 2018, 5 Champions e uma carreira digna de filme. O Grock, por sua vez, apostou em um ídolo da casa, Guti. Com 542 jogos, 3 Champions e 5 ligas, sua criatividade, visão e classe o tornaram um ícone. Durante anos foi o passe entre linhas que ninguém mais via. Mas o Gemini surpreendeu a todos. Votou em Alfredo Di Stéfano. Embora seu argumento fosse sólido, liderou a equipe na conquista das primeiras 5 Copas da Europa, colocou-o em uma posição onde historicamente não atuava. Di Stéfano foi um atacante total, não um meia. Assim tínhamos 3 votos e 3 nomes diferentes. Mas o Leccia e o DeepSeek foram claros e firmes. Luka Modric não podia ficar de fora. E com isso, ele assume a posição de meia-direita no 11 histórico do Real Madrid. E antes de passar para os reservas, é hora de fechar o tridente ofensivo. Começamos pela ponta direita, e a IA do Elon Musk não teve dúvidas. Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico do clube, com 450 gols em apenas 438 jogos, um número quase impossível de ser igualado. Conquistou 4 Champions League, 2 ligas e 4 bolas de ouro vestindo de branco. Seu impacto foi total: gols, títulos e um legado gravado para sempre na história do clube. E desta vez, não foi apenas o Grock. Todas as IAs concordaram. Cristiano Ronaldo é o ponta-direita do 11 histórico do Real Madrid. Sem discussão. E agora, pelo outro lado do ataque, o ponta-esquerda. A IA do Google apostou no mais vencedor, Francisco Gento, o único jogador da história a conquistar 6 Copas da Europa. Um ícone do Real Madrid dos anos 50 e 60, temido por sua velocidade e capacidade de desequilibrar pelas laterais. Mas a IA francesa preferiu o presente, Vinícius Júnior. Já soma 2 Champions, 2 ligas e mais de 250 jogos com a camisa branca. Foi decisivo em finais e lidera o ataque do novo Madrid pós-Cristiano. E embora os dois tenham argumentos de peso, o restante das IAs não teve dúvidas. O escolhido foi Francisco Gento, que fica com a posição de ponta esquerda no 11 histórico do Real Madrid. E chegamos ao coração da área. Grock levantou a mão primeiro. Alfredo Di Stéfano. O jogador que mudou para sempre a história do clube. Liderou a conquista das 5 primeiras Copas da Europa, foi a alma daquela equipe lendária e marcou uma era com sua versatilidade, inteligência e fome de gols. ChatGPT escolheu Raul González, o eterno capitão. 323 gols com a camisa branca, 3 Champions, 6 ligas e uma carreira construída com entrega, liderança e gols em momentos decisivos. Um verdadeiro símbolo moderno do madridismo. Mas Gemini decidiu sair do roteiro. Votou em Carlos Santillana. Um atacante letal no jogo aéreo com mais de 280 gols oficiais e 9 ligas em seu currículo. No entanto, o veredicto foi claro. Lechat e DeepSeek também votaram em Alfredo Di Stéfano. Ele fica com o posto de centroavante no 11º histórico do Real Madrid. E muitos ficaram de fora, mas a IA escolheu os seus suplentes. Para o goleiro, havia várias opções, como Courtois e Ricardo Zamora. Mas o escolhido foi Keylor Navas. Para o próximo suplente, a IA escolheu Rafael Varane. 4 Champions e uma dupla letal com Ramos. O seguinte foi Marcelo Vieira. O vencedor de 5 Champions não podia ficar de fora. No meio-campo, o mais votado foi Xabi Alonso, pilar fundamental da equipe. Para o meio-campo criativo, o mais votado foi Toni Kroos. Ele não podia ficar fora do time, mesmo que fosse como suplente. Para a ponta suplente, a maioria das IAs escolheu Raul González. E sim,
Ele não era ponta, mas foi selecionado porque o próximo suplente também não podia faltar. Embora muitos comentem que Ronaldo Fenômeno ficou de fora, e de fato concordo, a IA não o incluiu. O escolhido foi Karim Benzema, bola de ouro em 2022 e decisivo nas Champions de 2018 e 2022. O grande referencial ofensivo após a era Cristiano. Comenta se você concorda. Mas antes de sair, consegue adivinhar este jogador? Jogou nos dois gigantes da Espanha. Marcou em clássicos, viveu a pressão das duas camisas e a sua transferência nunca foi esquecida. Alguns o lembram pela traição, outros pela transformação. Você já sabe? Deixe nos comentários, inscreva-se e deixe o like. Nos vemos no próximo vídeo com Mais Que Futebol.